daremos início ao nosso assunto adição e subtração com radicais. E para isso vamos lembrar da adição algébrica que a gente aprende no 8º ano. Então, eu tenho aqui 8y mais 10x menos 4y menos 3y mais 2x mais 5y. E pintei aqui de vermelho o que tem x e pintei de verde o que tem y. Então, vamos juntar o que tem x. É x com x e y com y, porque nós vamos somar os termos semelhantes, tá bom? Então, 10 mais 2x, 12x. 8y menos 4y, 4y. 4 menos 3, 1. 1y mais 5y, 6y. Então, nós juntamos os termos semelhantes. E da mesma maneira, nós vamos fazer com a adição e subtração com radicais. Então, na adição e subtração com radicais, aproveitamos a ideia da adição algébrica e somamos os radicais semelhantes. Quem são os radicais semelhantes? Radicais semelhantes são aqueles que têm o mesmo índice, ou seja, o mesmo númerozinho em cima do símbolo de raiz, né? Então, tem ou é raiz quadrada, ou é raiz cúbica, ou raiz quarta e assim por diante, né? O índice é esse número que fica aqui em cima da raiz. E o mesmo radicando, o mesmo número que fica aqui dentro da raiz, tá? Então, esses são os radicais semelhantes. Então, temos exemplos aqui, ó. São semelhantes 3 raiz de 5 e 4 raiz de 5. Por que que são semelhantes? Porque aqui, ó, o raiz quadrada é raiz quadrada nesse e raiz quadrada nesse. E, então, ou seja, tem o mesmo índice aqui e aqui. E também tem o mesmo radicando. O número que está aqui dentro desse e desse são iguais. Então, esses números 3 raiz de 5 e 4 raiz de 5, eu posso somar ou subtrair, tá? Outro exemplo aqui é raiz sétima de 2 e 12 raiz sétima de 2. Aqui nós vemos que o índice desse é 7 e o índice desse aqui também é 7. E o radicando é o mesmo também. Aqui o radicando é 2 e aqui o radicando é 2. Então, eles são semelhantes, tá? Agora, não são semelhantes. Raiz quadrada de 5 e raiz cúbica de 5, ó, por que que não são? Porque nesse aqui o índice é 2 e aqui o índice é 3. Então, eles têm índices diferentes. E o radicando é o mesmo, tudo bem, aqui e aqui são iguais, mas os índices são diferentes. E nesse outro exemplo aqui, ó, 5 raiz quadrada de 3 e 5 raiz quadrada de 5. Bom, os índices aqui são iguais, aqui é índice 2, aqui também é índice 2, porém, os radicandos são diferentes, aqui é 5 e esse é 3, tá? Então, eles, para serem semelhantes, eles precisam ter o mesmo índice, ou seja, o mesmo númerozinho em cima da raiz e o mesmo radicando. Tem que precisar também ter o mesmo númerozinho embaixo da raiz, tá bom? Então, temos aqui, ó, um exemplo. Resolva 2 raiz de 5 menos 4 raiz de 3 menos 6 raiz de 3 mais 7 raiz de 5 mais 8 raiz de 3. Observação, nós devemos juntar os iguais. Então, eu fiz colorido aqui para vocês perceberem, ó. O que tem raiz quadrada de 5, eu pintei de vermelhinho. Então, eu tenho esse e esse. E o que tem raiz quadrada de 3, eu pintei de verdinho, que é esse, esse e esse. E a gente vai resolver os iguais. Vamos resolver as raízes quadradas de 3 primeiro. Então, eu tenho menos 4 menos 6 dá menos 10. Menos 10 mais 8 dá o quê? Menos 2, tá? Então, ó, 8 menos 6, 2. 2 menos 4, menos 2. Então, eu tenho menos 2 raiz de 3. Nós resolvemos o númerozinho que tá antes aqui, ó, juntamos tudo. E o raiz de 3 a gente repete, tá? E aqui, nesse caso, aqui o da raiz de 5, eu tenho
2 raiz de 5 mais 7 raiz de 5, ó. 2 mais 7, 9. Então, tenho 9 raiz de 5. Tudo bem? Muito simples, né? Não é difícil. Outro exemplo aqui que nós temos é raiz de 50 mais raiz de 32. Nesse aqui, ó, os radicais não são semelhantes. Então, a gente precisa tornar eles semelhantes. Primeiro, a gente vai simplificar esses radicais. Lembrando como é que simplifica, né? A gente pega o raiz de 50, pega esse número aqui, ó, e faz a decomposição em fatores primos, tá? Então, 50 por 2, 25, 25 é por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, formamos grupinhos de 2 em 2. Então, aqui sobrou 2 vezes 5 ao quadrado, né? Que aqui formamos um grupinho do 5 ao quadrado. Vamos colocar isso aqui na raiz. Então, ó, 2 vezes 5 ao quadrado. Esse 5 ao quadrado tem o expoente e o índice aqui iguais. Então, esse 5, ele sai daqui da raiz. Ele sai 5 e aqui a raiz quadrada de 2 continua. Então, raiz de 50 é igual a 5 raiz de 2. O raiz de 32 a gente faz do mesmo jeito. Faz a decomposição, 32 por 2, 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2, 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Grupinhos de 2, porque aqui o índice é 2. Então, formei o primeiro grupinho, esse aqui é 2 ao quadrado. Formei outro grupinho, que é 2 ao quadrado, e esse fica sozinho. Então, coloca tudo aqui na raiz, ó. 2 ao quadrado, vezes 2. Então, índice e expoente iguais, esse vai sair e esse também vai sair. Então, vai sair 2 vezes 2, tá aqui. E vai ficar apenas esse 2 aqui dentro da raiz. Resolve 2 vezes 2, que dá 4, então 4 raiz de 2, tá? Essa aula aqui já foi dada a vocês, né, de simplificação. Caso vocês ainda não tenham dúvida, entram lá no vídeo e assistam novamente, tá bom? Então, ó, raiz de 50 é 5 raiz de 2, que nós vimos aqui. E o 32, raiz de 32 é 4 raiz de 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu colocar dessa forma aqui, ó. 5 raiz de 2 mais 4 raiz de 2, tá? Então, raiz de 50 é 5 raiz de 2, mais raiz de 32 é 4 raiz de 2. Agora, os radicais são semelhantes e eu posso juntar. 5 mais 4, 9, e repete o raiz de 2. Então, resposta, 9 raiz de 2. Então, observação aqui, os radicais que não eram semelhantes, né? Eles tornaram-se semelhantes depois de simplificados. Então, a gente precisa simplificar para ficar os radicais iguais, né? Semelhantes, para poder fazer a adição e subtração. Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.